Sabe aqueles barulhos sem explicação? São coisas que caem, de repente fazem um barulho terrível. Pedras que caem no nosso telhado, nós olhamos pela janela e não conseguimos encontrar ninguém. Gavetas que batem, coisas que caem de repente, vultos que passam, algumas aparições, coisas que algumas pessoas conseguem ver, correntes arrastando em algumas localidades. Tudo isso e mais alguma coisa nós estaremos falando aqui, na Curiosidade do Espiritismo. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Professor Júnior e hoje nós estaremos falando então sobre o início do Espiritismo, tá? Deixa logo o seu like, se inscreve no canal para dar uma força pra gente e vamos lá! Em todas as épocas da humanidade, nós temos então esses fatos, essas manifestações, esses efeitos físicos. Na Grécia, nós temos no Egito, nós temos na Mesopotâmia, nós temos na cultura, então, de todo o povo, essas aparições de espíritos, de deuses, eles fazem cultos, né, fazem sacrifícios, esses deuses aparecem, esses anjos aparecem para as pessoas, esses seres que não são dessa dimensão, esses seres que são de outra dimensão, seres de formas diversas, né? Com formas horripilantes ou com formas angelicais. Então nós temos sempre, em todas as culturas, essas aparições, esses seres sobrenaturais. E também, com certeza, né, continuando tendo essas pancadas, essas correntes arrastando, esses seres que aparecem do nada para dar conselhos. Mas para o surgimento do grande explicador desses detalhes, dessas manifestações, o povo teria que evoluir, o povo teria que se transformar, teria que se desenvolver cientificamente para entender o que eram essas coisas. Porém, Deus, na sua misericórdia, não deixa seus filhos desamparados e traz para nós a primeira revelação da lei de Deus. Com quem? Com Moisés. Moisés esse que é perseguido, que é ridicularizado, que é expulso do seu país, que vai errar no deserto com a multidão de pessoas que eram os judeus, né? Que foram junto com ele procurar a terra prometida e sofreram muito tempo no deserto, justamente por acreditar em seu Deus único, a primeira revelação da lei de Deus e a primeira psicografia de um ser no Monte Tabor, onde Moisés faz os 10 mandamentos, a primeira psicografia, a primeira mensagem trazida do mundo espiritual. E Moisés somente traz essas informações porque o povo já tinha deixado o primitivismo e já alcançado um grau de evolução que eles puderam entender a primeira revelação. Jesus é a segunda revelação da lei de Deus. Ele vem trazer, então, de acordo com a evolução dos povos, intelectual, cientificamente, já pode, então, a espiritualidade disso. Esse povo pode, então, receber a segunda revelação da lei de Deus. E quem vem para nós? Simplesmente o nosso magnânimo, o nosso Deus, porque nós podemos compreender Jesus como Deus. Por quê? Porque da tamanha sua grandeza, esse nosso irmão, tamanha a evolução de Jesus, que ele pode, sim, ser visto como um verdadeiro Deus para nós. E Jesus vem trazer a segunda revelação da lei de Deus, a lei do amor, trazendo Deus como um pai amoroso, Deus como um pai que não é misericordioso, que não fica punindo os seus filhos, mas que dá a todos a possibilidade de crescer, se desenvolver, que deu o mundo, que deu os alimentos, que nos deu a vida e que pode nos dar muito mais se a gente realmente tiver a capacidade de nos arrepender, de amar o nosso próximo, de nos sacrificar como ele nos deu o exemplo. Então Jesus morre na cruz para que nós sejamos salvos? Não, mas sim para que nós possamos entender que o sacrifício é necessário, que a humildade, que o trabalho, que a boa vontade, que a não reclamação, né, quando você está naquele momento de dor, que é muito importante para a sua evolução espiritual. E esses conhecimentos só foram trazidos a nós porque nós já estávamos num grau de evolução e o povo hebreu já estava num grau de evolução também, acreditando em um Deus único, era um povo já desenvolvido, com a religião desenvolvida e puderam receber em seu seio Jesus, mas não compreenderam a missão de Jesus e acabaram por matar
como já estava escrito no Velho Testamento que iria acontecer, como profecia, e acabaram causando um grande problema kármico para eles também. Mas que, a partir das próximas eras, eles foram pagando e foram se redimindo, e estão redimindo até hoje, como todos nós, né, de nossos crimes, de nossos erros. Pessoal, então Jesus é ridicularizado, Jesus é acusado de bruxaria, de bruxo, de transfuga da lei, de todo tipo que você puder imaginar de escárnio foi realizado com Jesus. Seus discípulos, após a morte de Jesus, são perseguidos, são crucificados, são queimados na fogueira, também são ridicularizados, são os párias da sociedade. E para essa segunda revelação, ela realmente se transformar, se materializar na Terra, demora muitos séculos, até que a Igreja Católica é constituída e também deturpa de muitas maneiras a mensagem de Jesus, fazendo guerras, queimando pessoas na Inquisição e fazendo coisas, compactuando com a escravidão, assim como o protestantismo, que sai da Igreja Católica, também caça as bruxas, queima mulheres, enforca mulheres, em nome de Jesus. Essa mensagem de Jesus é deturpada de certa forma. Mas, enquanto isso, a humanidade evolui tecnologicamente, cientificamente e intelectualmente. Para quê? Para justamente, nesse salto evolucionário, nós podermos receber do mundo espiritual as explicações dessas correntes arrastando, desses seres que continuam aparecendo, dessas entidades que falam no mundo dos espíritos com os homens, essas gavetas que ficam batendo, né? Então, nós ainda temos todas essas manifestações, mas toda informação, todo conhecimento vindo do mundo espiritual, ele só chega no momento certo. Então, a terceira revelação da lei de Deus, ela chega no momento onde o homem já estava dando um salto tecnológico e intelectual. Só, portanto, então, com a evolução das ciências, da técnica, da tecnologia, nós temos, então, a possibilidade de conhecer coisas que antes não podíamos. Ou seja, a nossa evolução, ela nos permite acessar coisas novas. Você não dá alimento grosseiro para uma criança. Essa criança, ela tem que crescer para você começar a dar comida mais forte para ela. Então você mata a criança. Não é verdade? Então, com o desenvolvimento da tecnologia, com a revolução industrial, com os enciclopedistas, com o iluminismo, houve um boom de tecnologia, de informação, de conhecimento. O conhecimento foi difundido para todas as classes da sociedade que queriam realmente aprender ou que tinham possibilidades de aprender. Nós, então, estamos numa fase que a humanidade já estava caminhando para um progresso muito grande, mas intelectualmente. Por isso, intensificaram-se as manifestações, muitos efeitos diversos se espalharam pelo mundo todo. Nesse momento, a partir do século XVIII, do século XIX, começa um grande movimento fenomênico de várias manifestações, mas que estavam sendo encaradas pela maioria das pessoas como divertimento, em casas, em apresentações, levitações, isso foi tudo isso foi considerado, foi chamado, até ser de certa forma pejorativamente, de mesas girantes. E esses fenômenos, esses acontecimentos, eles começaram a despertar o interesse dos cientistas, justamente numa época onde o cientificismo estava tomando conta da sociedade. Então o terreno da terceira revelação já estava preparado, né? E todas essas manifestações começaram a se intensificar. Nos Estados Unidos, em Nova York, numa cidade chamada Reddsville, nós temos então, junto ao episódio das Irmãs Fox, que nós procurando, você vai achar muita bibliografia a respeito, começa essas manifestações. Essa família vai para essa casa, depois de muitas pessoas terem passado por essa casa assombrada e corrido de lá, né? Essa família, que é uma família de metodistas, pessoas que são, sim, protestantes, elas começam a ter esses problemas também. Gavetas batendo, correntes arrastando, pancadas.
barulhos que eles acreditavam que poderiam ser ratos, né? Mas não eram, porque isso começou a se intensificar muito mais. E essa família de metodistas, inclusive o pai era um pastor, eles estavam muito preocupados com isso. E uma menininha, pequenininha, a Kate, ela começa a brincar. Então ela tem a coragem de encarar essa manifestação e ela bate palma e pede para esse ser respondê-la. E esse ser a responde. Então ela bate palma uma vez e ele dá uma pancada. Ela bate duas pancadas. E eles começam, então, a família Fox a se comunicar com esse ser. E eles criam um alfabeto e eles começam a ter informações sobre ele, que era um cara que acabou morrendo naquela casa, assassinado pelos donos da casa, e eles acabam encontrando esse corpo. Essa coisa, ela fica muito grande em Headsville. Muitas pessoas iam nessa casa para poderem ver e atestar esses fatos. Pessoal, então o professor Revile, ele começa a fazer seus estudos. Ele, que era um ser muito respeitado na sociedade parisiense, escritor de livros, era um pesquisador de astronomia, de aritmética, ele pesquisava também o magnetismo, então para ele era muito interessante essas manifestações. E ele foi convidado, então, aos 55 anos, e a sua curiosidade científica levou ele a essas reuniões. Só que, com todo aquele divertimento de coisas se movimentando, de coisas levitando, de comunicações de diversas formas, aguçou a curiosidade científica do professor Revile. E ele começou a ver algumas comunicações, e que essas comunicações, através de pancadas, através de mesas, eram comunicações inteligentes, que iam além dos conhecimentos dos participantes ali. E um professor Revile começou a imaginar que isso poderia ser algum efeito do magnetismo animal, do conhecimento de todas as pessoas reunidas, e foi os próprios espíritos, através da comunicação das mesas, que vão falar para Kardec que eles eram almas, que eles eram espíritos de seres humanos que viveram na Terra, que foram para o mundo espiritual. E não foi o professor Revile que chegou a essa conclusão. Então, ele percebe que ali havia um grande trabalho a ser feito, que ali haveria uma grande revelação a ser trazida aos homens. E foi dado pelos próprios espíritos, através da comunicação, que ele teria que fazer essa compilação, que ele era o responsável por trazer, por codificar, não por inventar. Não foi ele que criou a doutrina espírita. Kardec apenas pegou todas as manifestações, buscou todos os médiuns que falavam, que ouviam, que viam, que psicografavam, e reuniu num corpo doutrinário todas essas informações. Ele teve um trabalho muito importante da doutrina espírita, porque ele colocou e ele introduziu uma coisa chamada método científico, e essa ciência de observação se desenvolveu de forma maravilhosa. Então, se desenvolvendo a comunicação com o mundo espiritual através dessas pancadas que eram usadas com os pés das mesas, que depois passou a ser usada uma cestinha onde um médium ou 3 médiums colocavam a mão ali, pessoas, e essa cestinha escrevia. Descobriu-se então que nada mais era do que um apêndice da mão, né? Que na verdade o que escrevia era a intervenção do mundo espiritual pela mediunidade de que todas as pessoas têm, a possibilidade de falar com o mundo espiritual, e surgiu então a psicografia a partir disso. Kardec, então, ele produz muitas obras com relação ao espiritismo, e dentro dessa ótica do espiritismo, ele vai desenvolver essa filosofia, essa ciência e essa religião de uma forma magnífica. Mas o professor Revile era muito conhecido na sociedade parisiense. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Revile, e como autor de muitas obras, ele não queria que as suas obras espíritas se misturassem, ou que elas fossem aceitas apenas porque ele era uma pessoa muito importante. A espiritualidade havia informado para ele que em outra encarnação, na encarnação passada, ele tinha sido um sacerdote druida, de nome Allan Kardec. Então ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec para colocar suas obras
para a humanidade. Obras maravilhosas, né, que foram mandadas para nós como a terceira revelação da lei de Deus, no momento certo em que a humanidade poderia entender e compreender essas informações. Porém, infelizmente, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Jesus, o Espiritismo ele vem e sofre todos esses mesmos ataques, né? É considerado bruxaria, é chamado de feiticeiro, como Jesus foi, são queimados livros, como foi queimados os livros de Kardec por um padre, pela Igreja Católica, colocado como párias da sociedade. Então, há diversas perseguições pelos interesses financeiros ou intelectuais ou a incapacidade de compreensão por certos integrantes da sociedade. Pois a doutrina espírita é uma revelação que não é simplesmente uma religião e nem uma seita. É uma ciência filosófica com consequência moral, que nos religa ao plano maior. Ela pode ser utilizada pelos católicos, ela pode ser utilizada pelos evangélicos, pelos protestantes, ela pode ser usada por qualquer religião como um apoio à fé raciocinada, uma fé que pode encarar a realidade em todas as épocas da humanidade. Essa doutrina maravilhosa, ela é um aporte, é um suporte em todos os seus livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, todas essas grandes obras, livros de mais de 500 páginas, livros onde foram colocados um método científico, onde nós tivemos a universalidade dos conhecimentos dos espíritos. E é perfeito? Não. Como nada é perfeito no mundo tridimensional. Como o protestantismo não é perfeito, como o catolicismo não é perfeito, como o hinduísmo não é perfeito, como o maometismo não é perfeito, como o islamismo não é perfeito, como nossa sociedade, você não somos perfeitos, mas essa terceira revelação da lei de Deus, ela está aqui, ela está materializada e pode ser utilizada por toda a ciência e por toda a religião. Pessoal, então é isso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like pra gente, faz um comentário, tá? Coloca suas dúvidas, ideias sobre algum outro vídeo, alguma outra curiosidade que você gostaria que eu fizesse aqui no nosso canal, e eu vou produzir vídeos para que nós possamos nos beneficiar dessas informações. Certinho? Muito obrigado e até mais!